Bom, vamos começar então com a primeira pergunta. Como era vista a necessidade de se consultar com um psicólogo antigamente, na sua opinião? Hoje ainda a gente tem algumas atitudes como era antigamente, né? Das pessoas ainda tem um pouco de preconceito. Alguns dizem que psicólogo é coisa de maluco. Sim. E as terapias entram nesse caminho também para alguns, né? Que é algo sem importância, quando na verdade o que é mais importante é a gente se autoconhecer, a gente precisa. A gente não ter aquela necessidade emocional, né? Exatamente. Agora a pergunta número 2. Quais são as causas mais recorrentes tratadas em seu consultório, ultimamente? Então, ansiedade é muito frequente os atendimentos por conta de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. São os casos mais comuns. Aí tem as doenças associadas, né? A fibromialgia, que está muito relacionado ao emocional também. Tem bastante casos também. E você acha, assim, que ansiedade, depressão, elas vieram mais à tona nos últimos tempos? Com as pessoas falando mais sobre esse assunto? Na verdade, já existia, né? Eu acho que faltava um pouquinho de olhar atento para essas questões, antes se passava despercebido. Sim, mais atenção, no caso. Isso, hoje com a sobrecarga de trabalho talvez tenha aumentado, né? As informações também acabam chegando aos montes, isso gera ansiedade. Sim. Com a globalização, a ansiedade, a tendência é aumentar, né? Sim. A gente fica muito ligado em muitas informações e se abandona, esquece de olhar para dentro, Não de cuidar se do nosso interior. E esse caminho de volta, eu acho que a pandemia começou, né, deu uma freada em todo mundo para começar a olhar um pouquinho mais para dentro, desacelerar a vida. Um tempo mais para si, né? Sim. Você acha que essas causas mais recorrentes têm relação com as tratadas no passado? Com as tratadas no passado. Sim. Acredito que sim, na verdade, as nossas dores não olhadas, não vistas, geram complicações na nossa vida, né? E aí são elas, a ansiedade, as depressões. Né? Mudaram as formas de ajuda com o avanço da tecnologia? Vamos supor, na verdade, em casa. Eu percebo que a gente tem mais acesso à informação, né? Eu, por exemplo, eu estou um longo período buscando curso de formação e isso a gente acaba aprendendo e buscando na internet. Hoje tem tudo na internet. Eu fiz o curso de Reiki em 2015. E assim, a gente sabe mais ou menos a partir do curso da história do Reiki. Então, antes, o acesso às pessoas para fazer um curso desse era bem limitado. Era bem difícil, né? Isso, hoje tem cursos online. Gratuito. Exatamente. Tem gente que ainda não se adaptou a essa nova modalidade de ensino, mas é o futuro, né? Não tem por que tu tá te deslocando tanto para fazer algo que tu pode fazer à distância. O acesso ao conhecimento está mais liberado, vamos supor. Sim, mais fácil, né? O acesso é totalmente fácil hoje. Eu lembro da infância que a gente tinha aqui na biblioteca para fazer um trabalho. Sim. Hoje a gente acessa no Google a informação, só tem que saber acessar, né? A informação certa, porque também tem muita coisa que não dá para confiar. Mas a gente tem a informação na palma da mão. Muito mais fácil. Sim. Bom, qual é a sua opinião ao senso comum que, vamos supor, a psicologia é falta de Deus? Eu vejo o contrário, na verdade. Quando a gente se autoconhece, a gente entende que Deus habita em nós, somos nós templos divinos. Eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta, né? Sou enfermeira, formada já há 20 anos. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente reconhece Deus. Sim, a gente todas as consegue coisas libertar daquilo que já habita dentro da gente, né? Sim. Você acha que melhoraria a relação social na escola se tivesse ajuda psicológica? Se sim, de qual forma?
Eu vejo que a psicologia e as terapias deveriam estar inseridas em todos os círculos, seja profissional, educacional, e todo mundo precisa desse amparo, desse olhar amoroso, dessa acolhida para que consiga se encontrar, né? Se olhar, né? Exatamente. E quais seriam as formas, assim, que você acha que traria a psicologia mais próxima para melhorar a relação na escola? Na verdade, os atendimentos em grupo, meditação, a yoga, essas práticas que trazem autoconhecimento, né? A meditação é muito simples de integrar na escola, porque um professor pode iniciar uma aula fazendo uma meditação. Na nossa escola tem um professor, né? Que ele começa, geralmente quando ele tem tempo, ele já começa a aula com 5 minutinhos, alguma coisa assim, né? Pra gente já começar a pensar, né? Pra começar a melhorar o dia. Sim, isso deveria ser regra, né? É prioridade. Já que a gente não faz pela gente, né? No sentido de acordar e já fazer uma meditação, que seria muito legal. Mas a escola trazer isso, eu acho que é uma forma de educar para a saúde física, mental, emocional. E agora na escola, pelo menos na nossa, né? Eles introduziram agora o projeto de vida, né? Que é vamos supor, uma pausa que a gente consegue olhar para si e para os outros como se fossem pra gente, sabe? Como se fosse a gente fazendo bem pra gente, né? Como se fosse pros outros também. Perfeito, porque a gente tem que pensar antes de tudo na gente, né? A gente tem que parar de querer agradar o outro. Eu sou prioridade na minha vida. Isso é ter amor próprio, não é egoísmo. A gente carrega um peso de culpa tão grande que eu me sinto egoísta de fazer algo por mim. E ao contrário, eu preciso fazer por mim antes de querer fazer pelos outros. Né? Eu sou prioridade, tenho que me colocar como Se prioridade. quiser fazer, vamos supor, um bem para os outros, temos que começar por nós mesmos. Exatamente. Na época que você se formou, qual foi a sua motivação para exercer essa área? Na verdade, eu me formei em enfermagem. Eu gosto de contar essa história porque eu fiz enfermagem com muito amor. E na época que eu comecei a faculdade, eu estudei em Pedra Branca, começou o curso de naturologia junto. E eu achava aquele povo um bando de maluco. Só que com o tempo eu fui vendo e buscando respostas nessa área, né? E aí hoje estou trabalhando com terapia. Eu sou funcionária efetiva da prefeitura desde 2002 e eu me encontrei nessa área de terapia e hoje eu trabalho com constelação familiar, dou muitas aulas de yoga e o reiki, né, que é a terapia de imposição de mãos. E isso faz a diferença na vida das pessoas, porque quando a gente se encontra, a gente se conhece, a nossa vida se transforma, a gente se torna mais feliz. A realização dos outros, isso traz uma motivação para você? Grande felicidade. Eu amo o trabalho que eu faço. Uma realização, né? Super, super realizada sou. Você acha que na chegada da internet influenciou nas relações familiares? Às vezes até em alguns casos aproxima, né? A gente não pode ver só pelo lado negativo. Eu vejo a internet como uma grande oportunidade para várias coisas. Para o estudo, para as relações. Hoje o WhatsApp facilita muito os contatos. A gente tem que saber lidar com essas informações todas, né? Tentar pegar aquilo que é bom pra gente e não se ocupar com coisas que não são importantes, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo cuidando da vida do outro, por exemplo. Mas você acha que vamos supor, não aproximou, deixou de aproximar com a chegada dela? Eu acho que não distanciou o que já não era distante. Sim. Quando a gente se cura, se harmoniza, a tendência é a internet não virar o inimigo do lar, digamos assim, né? Não precisa ser dessa forma. A gente tem que saber lidar com esse meio que é maravilhoso.
Só tem que saber usar. Então, ok. Muito obrigada pela sua participação no nosso projeto. Gratidão. E essa foi a entrevista da terapeuta Janaína Cardoso, que atua pela Prefeitura de Laguna, né? Como aluna da nossa escola, e abordou vários assuntos, né, importantes, interessantes, sobre a necessidade, né, de um psicólogo, de lidar com essas questões emocionais. E realmente é muito interessante, né, a visão dela, uma visão um pouco diferente do que esperávamos, né, nós aqui do grupo. Realmente é muito interessante a visão da terapeuta. É muito importante, né, citar alguns assuntos abordados por ela, como, por exemplo, o autoconhecimento, né, ou essa visão, né, mais positiva das redes sociais, ou até mesmo como nós podemos tratar, né, esse problema de ansiedade, né, realmente muito presentes na nossa realidade, né. Autoconhecimento é você conhecer a si mesmo, suas qualidades, seus defeitos, suas necessidades, seus medos. O autoconhecimento é uma coisa que todos nós buscamos. Desde a época dos gregos, o autoconhecimento é uma coisa muito importante. Foram eles que criaram a frase: conhece-te a ti mesmo. E como a gente pode praticar o autoconhecimento? Buscando a ajuda de um psicólogo, através de meditação, reflexão, basicamente olhar para dentro de si mesmo e conhecer os seus limites. Hoje em dia, cada vez mais pessoas têm buscado maneiras de se conhecer melhor, porque isso ajuda em todos os aspectos da vida da pessoa, todos. Ou seja, o autoconhecimento é uma grande ferramenta para vivermos melhor, com mais qualidade. A terapeuta, em uma de suas falas, né, abordou a relação das redes sociais de uma forma bem diferente do que eu esperava. Em vez de ela falar, como todo mundo, né, que as redes sociais fazem mal, que elas trazem bastante densidade, né, vários acontecimentos, ela abordou um assunto mais benéfico, né, das redes sociais, que para ela aproximaram, né, aproximaram as relações familiares. Isso foi algo realmente muito impressionante, que eu não esperava, porque estamos tão acostumados, né, a ouvir uma coisa que nos surpreendemos quando alguém pensa diferente. E por isso eu acredito que é bem bom nós olharmos as situações da nossa vida de uma forma diferente, né? Como a psicóloga faz aqui. Uma situação que todos olham de uma forma ruim, né? Ela já muda essa visão e traz uma visão mais beneficente, né? Uma visão mais melhor e boa, né? Uma visão mais agradável do que as redes sociais nos trazem. Cada vez mais a meditação na escola. Como essa prática acalma a mente e o corpo, alivia o estresse e aumenta a função cerebral, ela pode contribuir para que os alunos possam ter um melhor desempenho na escola e lidar com o estresse acadêmico com mais facilidade. Os estudantes estão lutando com as demandas em sala de aula e na vida pessoal. Muitas vezes eles acabam se sentindo sobrecarregados, e os fatores externos, como mídias sociais, pressão dos colegas e problemas familiares, apenas pioram as coisas. A meditação na escola pode ajudar a reduzir os efeitos dessa pressão, auxiliando no controle da depressão e da ansiedade. Também ajuda a aumentar o otimismo e os níveis de atenção. Já a longo prazo, melhora o foco, aumenta a função cerebral, como essa prática fortalece a conexão mente e corpo, como também ajuda a promover comportamentos mais saudáveis. Em sala de aula, a meditação pode trazer diversos benefícios, como melhorar o foco e desempenho, mais calma e paciência, redução de estresse e ansiedade, criatividade e inovação, promove relaxamento e tranquilidade.
Podemos colocar a meditação em prática na nossa escola. Como preparar alguns minutos para um silêncio total em um ambiente calmo. Meditar relaxando nossas partes do corpo. Para começar a aplicação da meditação, a escola deve iniciar com algo simples, breve e lúdico. Todos devem se sentar em um local confortável e com a coluna ereta. Em seguida, fazer uma orientação para que comecem a sentir sua respiração, prestando atenção aos sons ao redor. Essa prática não precisa passar de 10 minutos. Uma boa dica é apresentar a técnica de respiração para controlar a ansiedade e os batimentos cardíacos. O ideal é fazê-lo antes de iniciar as aulas. Assim, os alunos ficarão mais dispostos a aprender durante todo o dia e irão realizar suas atividades com mais atenção e rendimento. Por fim, é importante considerar que a meditação nas escolas não deve ser a solução para todos os problemas. Tão logo, ela também não exige a equipe de um bom planejamento escolar e um ensino de qualidade. Por fim, é importante considerar que a meditação nas escolas não deve ser a solução para todos os problemas. Tão logo, ela também não exige a equipe de um bom planejamento escolar e um ensino de qualidade. Sim, sim, verdade. Realmente, a ansiedade, a depressão e todos esses problemas emocionais e psicológicos, se não tratados, eles são bem sérios. Porque se for parar para pensar, muitas pessoas têm esse problema, mas elas não sabem como combater. Então, como a nossa própria entrevistada disse, dá pra gente combater usando alguns hábitos, métodos, modos, como por exemplo, a meditação, o yoga, os atendimentos individuais ou em grupos, as palestras e até mesmo o autoconhecimento. Essas são algumas das práticas que a gente pode aplicar no dia a dia contra isso. A meditação e o yoga em si, por exemplo, trazem benefícios parecidos. Enquanto a meditação faz a gente parar, relaxar, esvaziar nossa mente, esquecer todo mundo, o yoga ele é uma prática que acaba ajudando não só a mente como o corpo, fazendo exercícios em harmonia com o nosso corpo, nos concentrando na respiração, esse exercício acaba nos dando benefícios para o corpo, para a coluna, para o estresse e etc, né? Vários outros benefícios. Se aplicados da maneira correta, eles podem ser muito úteis. Já sobre os atendimentos em grupos, individuais e palestras, apesar do atendimento individual acabar sendo um pouco mais eficaz que o atendimento em grupo, porque o paciente ele pode se soltar com mais facilidade, ele pode falar melhor sobre os seus problemas. O atendimento em grupo também traz benefícios para todos, porque você interagir com pessoas que passam pelos mesmos problemas ou problemas parecidos com os seus, ver que você não está sozinho e ao mesmo tempo conversar com essas mesmas pessoas junto a outra que contém um bom conhecimento sobre o seu problema e que pode te ajudar com o mesmo, é ótimo. As palestras também seriam algo para todos, até mesmo para quem não sofre ou sofre muito pouco com esse tipo de problemas, porque você iria abranger um tema muito grande, com alta relevância nesse cenário e na frente de muitas pessoas. Talvez uma simples palestra pudesse acabar encorajando alguém a procurar atendimento psicológico. Talvez essa mesma palestra possa ajudar muitas pessoas. E o autoconhecimento também acaba sendo muito ligado a isso, porque ter amor próprio, conhecer seu corpo, a sua mente, já contribui diretamente para você lidar melhor com isso. Se todos se ajudarem, dá para fazer um mundo onde as pessoas tenham mais vontade de viver, um mundo de pessoas um pouco mais felizes.